Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História do Ceará. Hoje vamos dar continuidade a essa unidade, o Ceará no Segundo Reinado e a seca de 1877 a 1879 e também as secas de 1915 e 1932. Então, nós estudamos que o imperador Dom Pedro não era um governante popular no Brasil. Com o seu modo autoritário de agir, a população começou a ficar muito descontente com o governo dele. E com o fim trágico da Confederação do Equador, retornando as províncias envolvidas na revolta ao sistema monárquico, aumentou mais ainda sua impopularidade. Em meio à insatisfação da população e ao isolamento político, que não tinha mais o apoio das elites, Dom Pedro I acabou renunciando em 1831, renunciou ao trono, retornou a Portugal, deixou aqui o seu filho Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, não podendo assumir o poder. O governo do Brasil ficou nas mãos de regentes, e foi um período que ficou conhecido como período regencial. Aqui nós temos a imagem da coroação de Pedro II, com apenas 14 anos. Então, com apenas 14 anos, Pedro de Alcântara foi considerado maior de idade pelas elites da época, pelos políticos brasileiros. Fato esse que ficou conhecido como golpe da maioridade e foi coroado imperador do Brasil e recebeu o título de Dom Pedro II. Durante o seu reinado, o café cultivado no Sudeste tornou-se o principal produto de exportação do Brasil. Foi também nesse período que teve início a vinda de imigrantes europeus para o trabalho na lavoura. Os negros continuavam sendo a principal mão de obra do Brasil. Então, o que nós estudamos no livro Marcha Criança, estamos estudando lá sobre o ouro. O pau-brasil foi um produto importante, o açúcar, o ouro e, posteriormente, o café, na época do Segundo Reinado. A seca de 1877 a 1879. As secas já afetam o Ceará há mais de 500 anos. Antes dos portugueses chegarem ao Ceará, os povos indígenas já sofriam os períodos de seca. A produção algodoeira foi reduzida por conta da Grande Seca de 1877, que se prolongou até 1879, provocando a ruína dos pequenos proprietários rurais, a morte da metade da população do Ceará e a fuga de muitos sertanejos para Fortaleza em busca da sobrevivência, o que ocasionou a migração para a Amazônia e São Paulo. Essa seca foi uma das mais terríveis da nossa história, pois atingiu um momento de reorganização da economia agrícola cearense. Durante essa seca, levas de imigrantes fizeram a população de Fortaleza duplicar em semanas. Fortaleza, que tinha cerca de 30 mil habitantes, viu-se invadida por cerca de 100 mil sertanejos que acamparam-se nas praças e nas ruas. Um amontoado de famílias sem a mínima condição sanitária, sem as mínimas condições sanitárias, se tornavam presas fáceis das pestes que assolavam a cidade no século XIX, ao final do século XIX. O governo cearense abrigou os retirantes em locais que eram chamados de abarracamentos para receberem assistência médica, alimentação e retirá-los das ruas para que não houvesse a transmissão de doença e não prejudicassem o embelezamento da cidade. Essa seca trouxe fome, pestes e morte dos sertanejos.
Durante a peregrinação, muitos sertanejos não resistiam e morriam durante a viagem, morriam na estrada. E os poucos que conseguiam chegar à cidade chegavam em estado lastimável. As secas de 1915 e 1932. A seca de 1915 é considerada a mais traumática seca que castigou o Ceará. O que a diferencia das outras secas ocorridas no Ceará? É que naquele ano, o governo do Ceará construiu campos de concentração para os retirantes. Estes cercados por arame farpado e vigiados para que os retirantes não fugissem e invadissem o centro de Fortaleza. Era diferente dos abarracamentos que não tinham cerca. Diferente dos abarracamentos da seca de 1877 e 1879, em que eles eram levados para os abarracamentos para receber alimentação, medicamentos, o governo de 1915 construiu campos de concentração que eram cercados para que todo esse povo não fosse para o centro de Fortaleza. E assim, 8.000 retirantes foram confinados nesses campos de concentração. Recebiam lá atendimento médico, alimentação, porém, a aglomeração de retirantes fez surgir várias doenças e a morte de muitos outros. A fuga desesperada desses sertanejos na época das secas era para encontrar condições de vida melhor, trabalho e resgatar sua dignidade. Diante da construção desses campos de concentração, os retirantes começaram a mostrar que não eram submissos às pessoas que os ajudavam e começaram a fazer exigências, começaram a saquear feiras, e o governo, diante disso, percebendo que não conseguiria controlar mais os retirantes, criou frentes de serviços, bolsões contra as secas e campos de trabalho, na tentativa de permanecer controlando os sertanejos. A natureza rebelde das terras cearenses foi reestudada. Afinal de contas, o território do Ceará não é só de seca. Com essa visão, começa-se então a perceber a necessidade de estudar a natureza cearense para criar políticas sociais e de apoio ao homem do campo e no combate à seca. Atualmente, várias são as ações nesse sentido, como a construção de poços subterrâneos, barragens, como é o caso do Castanhão, e a transposição de bacias, além do Bolsa Família, Garantia Safra, Bolsa Estiagem, Carros-Pipas e a construção de cisternas. Todas essas ações ainda não foram suficientes para melhorar a vida da maioria do povo que vive nos sertões cearenses. Crescimento urbano do Ceará. No século XIX, o Ceará já era um grande produtor de algodão. Os algodoais se expandiam por quase todo o Ceará. O Ceará possui hoje uma área de 20.000 hectares de algodão. Na década de 60, o Ceará exportava algodão para o mercado europeu. Por volta de 1863, foi instalada a primeira fábrica de tecidos na província, o que favoreceu o crescimento da capital cearense, Fortaleza. Era o ciclo do ouro branco, como era chamado o algodão. O algodão então assumiu um papel de destaque na economia cearense e Fortaleza destacou-se como um importante centro coletor e distribuidor desse produto. Nessa época, o transporte do algodão e de outros produtos era feito através dos carros de boi. Mas como o crescimento da população e diante das dificuldades desse meio de transporte, fez necessário o surgimento de um meio de transporte mais rápido e seguro. Então, para facilitar o transporte do algodão do interior do estado para Fortaleza, foi instalado em 1873 a primeira ferrovia do Ceará,
que ligava Fortaleza às áreas produtoras de algodão e de café do interior. De certo modo, a ferrovia facilitou a chegada mais rápida dos produtos ao porto de Fortaleza, como também tornou-se um importante meio de transporte para as pessoas. E aqui na imagem, a imagem da construção da ferrovia em Fortaleza. O comércio prosperou em Fortaleza, ampliando a oportunidade de empregos. Isso motivou a saída de muita gente do sertão em direção à capital, o que nós chamamos de êxodo rural, quando a pessoa sai do campo para a cidade. Essas pessoas, vítimas das secas e da fome, tinham a oportunidade de trabalhar no comércio ou prestando serviços, principalmente nas obras públicas, construção de chafarizes, praças, igrejas, mercados, hospitais e muitas outras obras necessárias na época, além do fascínio que era morar na capital. A riqueza que o algodão produziu ficaram nas mãos dos grandes fazendeiros e nas dos comerciantes. Fortaleza se transformou no principal centro econômico do estado. A partir daí foram feitos muitos investimentos públicos e privados, como a construção de espaços de lazer, moradias luxuosas e vários pontos comerciais. A capital cearense ganhou calçamento nas principais ruas, iluminação a gás, avenidas, telefones, escolas e centro de estudo. Foram construídos a Escola Normal e o Instituto do Ceará em 1887. Mas a principal referência do início da modernização de Fortaleza foi a implementação de um novo plano urbanístico em 1875, visando expandir a cidade, alinhando ruas e abrindo novas avenidas. Então, é hora da pausa, de realizar a atividade das páginas 119, 120 e 122. Nós falamos no texto de hoje sobre o fim do governo do imperador Dom Pedro I e o início de Dom Pedro II. Falamos um pouco sobre as secas que assolaram o Ceará no final do século XIX, início do século XX. E falamos também do crescimento urbano do Ceará em torno da produção do algodão e o crescimento de Fortaleza, mas que toda riqueza gerada pelo algodão só beneficiou aos grandes fazendeiros e comerciantes da época. E também sobre a modernização de Fortaleza, que ganhou espaços de lazer, moradias luxuosas e vários pontos comerciais. Também ganhou calçamento nas principais ruas, iluminação a gás, avenidas, escolas e centros de estudo. Após realizar a atividade, tem a correção e ao desligar o vídeo, atividade extra da página 123 e 124. Correção da página 119. Explicar a relação das palavras poder e disputa. Disputa quer dizer concorrência, competição entre duas ou mais pessoas por algo desejado por elas. E poder é o direito ou a capacidade de decidir, agir e ter voz de mando, autoridade. Então, a disputa está relacionada a duas pessoas que estão concorrendo, competindo, duas ou mais pessoas, e poder está relacionado a uma pessoa que tem o direito ou a capacidade de decidir alguma coisa. Na página 120, pede para observar a imagem e a que essa imagem se refere. Está se referindo à seca do Nordeste. E qual a intenção do artista ao produzir tal obra? Mostrar o sofrimento das pessoas com a seca.
E na página 122, pergunta: a riqueza que o algodão produziu beneficiou a maioria dos cearenses nordestinos? Explique. A riqueza gerada pelo algodão ficou nas mãos dos fazendeiros e comerciantes. Então, não beneficiou a maioria dos cearenses. A segunda é uma resposta pessoal, se você já viveu um período de seca, se já ouviu seus pais ou familiares falarem sobre alguma seca no Ceará, o que você sabe sobre as secas do Nordeste e o que é seca. Seca é um período de estiagem, um período em que não chove. Na outra primeira questão, diz: a varíola foi uma epidemia que se espalhou entre os retirantes da seca de 1877. Informe sobre as epidemias que assolam o seu país e o seu estado. As epidemias que assolam nosso estado ou nosso país são a gripe, H1N1, a dengue e a pandemia do coronavírus, que assolou não só o nosso país, mas o mundo todo. E a segunda, a resposta pessoal, está perguntando se você está em dia com as suas vacinas e para que elas servem. As vacinas servem para nos proteger de algumas doenças virais, de algumas doenças causadas por vírus ou bactérias. Então, mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês. Um beijo e a gente se encontra na próxima aula.